Olá, meus amigos, que Deus abençoe a sua vida. Eu quero trazer uma palavra nesse domingo a você que tem fugido, a você que tem estado com medo, a você que está precisando muito de uma palavra de fé, de força ao seu coração. Aqui no livro de 1 Reis, capítulo 19, olha só o que diz a palavra, verso 9. E ali entrou em uma caverna e passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que fazes aqui, Elias? Ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, o teu concerto, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e buscam a minha vida para me tirarem. E ele lhe disse: sai para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento que fendia os montes e quebrava as penhas diante da face do Senhor. Porém, o Senhor não estava no vento. E depois do vento veio um terremoto. Porém, também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio uma voz mansa e delicada, suave. E sucedeu que, ouvindo-a, Elias envolveu o seu rosto na sua capa e saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: o que fazes aqui, Elias? Pela segunda vez, Deus estava falando com Elias. O Elias estava com medo, ele estava fugindo, estava jurado de morte. Antes ele tinha se alimentado de pão, de água, Deus deu a ele por 2 vezes, o alimento. E veja que ele caminhou os 40 dias, as 40 noites, com a força daquela comida e daquela bebida. E ele chegou no objetivo dele, aonde ele deveria estar, que era no monte. Mas quando ele chegou lá, ele se escondeu dentro de uma caverna, porque, segundo ele, ele estava sozinho. Quando Deus está contigo, você nunca está sozinho. E veja que naquele exato momento ele disse para o Senhor, porque o Senhor perguntou o que ele estava fazendo naquela caverna. Por que ele estava lá dentro? Por que ele estava escondido? O Senhor falou: o que fazes aí, Elias? Ele falou o seguinte: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança. Quer dizer, não tem mais compromisso contigo, Senhor, não tem mais uma aliança contigo, meu Deus, e passaram a derribar os altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só. Ele disse isso: eu fiquei só. O Elias, ele foi um grande homem de Deus, tanto é que ele tinha crédito com Deus. Ele pediu a morte, Deus deu a vida. O Elias naquela situação com medo, e Deus falando com ele de uma forma delicada, suave. Pastor, o que isso significa? Isso significa que quando você está com Deus, você não pode ter medo. Você não está sozinho. O Elias também não estava sozinho, mas na razão dele, no pensamento dele, ele estava. Porque todo mundo tinha morrido, o povo tinha se voltado contra os profetas, tinham derribado os altares, todos os profetas estavam mortos e ele estava sozinho. E ele disse o seguinte: eu fiquei só e buscam-me para tirar a minha vida. Aí você vê a situação. Em nenhum momento você pode ter medo. Por que eu não posso ter medo? Deus falou para ele, o próprio Deus falou para ele: sai para fora
e põe-te neste monte perante a face do Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento. Depois do vento passou o terremoto, depois do terremoto o fogo. E o que passou primeiro? O Senhor. O que importa é o que Deus faz. Deus passou, e depois que Deus passou, veio o vento, veio o terremoto, veio o fogo. E depois do fogo, veio uma voz mansa, delicada e suave. A voz de Deus falando com Elias. Dizendo, é claro que isso com minhas palavras: filho, se acalma, eu estou contigo, filho, você não está sozinho. Mas o Elias estava com muito medo, com muito medo. E observa que naquele exato momento o Senhor passava, mas depois que o Senhor passou, veio o vento. Deus estava mostrando para Elias que em todo o ministério dele, Deus estava com ele. Quando passou um vento no ministério do Elias, quando passou um terremoto, quando veio fogo no ministério do Elias, Deus estava com ele. E não seria agora que Deus o iria abandonar, porque ele caminhou 40 dias e 40 noites, longe, é claro, dos seus inimigos, dos seus adversários que queriam a sua morte, e mal nenhum lhe aconteceu. E não seria depois dele ter concluído o seu objetivo, dele ter chegado ao monte, que isso iria acontecer. Mas o fato dele se esconder demonstrou medo. E o medo faz com que aquilo que você esperava de Deus não aconteça. Por isso que você não pode ter medo, você tem que acreditar 100%. Continuando a palavra, Continuando, olha lá. Eu vou ler novamente aqui o versículo de número 12, no finalzinho, que diz: e depois do fogo veio uma voz mansa e suave, delicada. E o Elias, ouvindo essa voz, envolveu o seu rosto na capa e saiu para fora, e pôs-se à entrada da caverna. E eis que veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? Novamente Deus veio falar com Elias: o que você está fazendo ainda aqui, Elias? O seu lugar não é aqui. Eu não te levantei, Elias, para você ficar escondido numa caverna. Você que está me ouvindo, Deus não levantou você para você ficar escondido. Deus te escolheu, Deus te levantou para você sair da caverna e para você, meu irmão, glorificar o nome de Jesus por onde você for. Assim como Elias fez lá atrás, quando os 450 profetas de Baal estavam ali, ele sozinho venceu os 450. Por quê? Porque ele acreditou que naquele momento Deus estava com ele. Mas depois, lá na frente, ele não confiou, não acreditou que Deus estaria com ele, porque ele se viu sozinho. Aí eu pergunto para você uma coisa: você acha que você está sozinho? Ou você crê que Deus está com você? Porque é isso que importa. A maior felicidade de alguém é saber que ela tem com quem contar, que é Deus. E observa que o povo tinha deixado a aliança, o povo já não queria mais saber de Deus. Hoje não é diferente, hoje as pessoas estão se escondendo. Hoje as pessoas já não estão querendo mais ter um compromisso, uma aliança com Deus, mas há aqueles que estão fazendo o seu compromisso e renovando a sua aliança com Deus. Basta você acreditar. Olha aqui, versículo de número 14, ele falou novamente a mesma coisa: tenho sido extremamente zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel, deixaram o teu concerto, a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas, a espada, e só eu fiquei, e buscam a minha morte, a tirarem a minha vida. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco e vem, e unge a Azael rei sobre a Síria, e também a Jeú filho de Ninsi ungirás rei de Israel, e também a Eliseu filho de Safate de Abel-Meolá ungirás profeta em seu lugar. Ponto. Veja que o Elias teve duas oportunidades onde Deus falou com ele. Deus mostrou para ele: eu estou com você, Elias, você não está sozinho. Mas mesmo assim ele estava com medo. Pela segunda vez, quando Deus perguntou para ele o que faz, ele falou: eu estou com medo, Senhor. Ele não falou assim, mas ele falou: eu estou sozinho.
Mas ele não estava, Deus estava com ele. Deus estava com ele. E naquele momento Deus falou: o meu servo Elias já não pode mais continuar. Deus ainda teve um grande espírito de bondade para com Elias, porque ele foi arrebatado. Ele não provou da morte, ele foi levado em vida para o céu. Foi tomado num carro de fogo, porque ele tinha crédito com Deus. Deus levou em consideração tudo que ele fez. Deus não leva em consideração o que você não faz. Deus leva em consideração o que você faz. Então, se você tem feito coisas boas, você vai desfrutar de coisas muito boas. Agora, não tenha medo, porque se você tiver medo, Deus vai levantar outro em seu lugar. O Elias estava lá. Ele era o profeta, mas quando ele demonstrou medo, quando o medo entrou no coração dele, o que Deus falou? Vai lá e unge o Eliseu, profeta, em seu lugar. E foi o que ele fez. E se teve uma coisa que Eliseu não teve no ministério dele, foi medo. Já ao contrário do Elias. O Elias, mesmo sendo um grande homem de Deus, um marco, na história, na Bíblia, diante dos feitos do Senhor, ele teve medo. Qual é o ser humano que nunca teve medo na vida? Mas Deus está chamando a sua atenção e dizendo que você não precisa ter medo, que Ele está com você. Agora sai da caverna, cumpre o seu chamado e ouve a voz do Senhor. Domingo que vem eu te espero aqui, porque estaremos entregando a todas as pessoas o óleo da unção. E dia 15, o nosso bispo Felipe, junto com a pastora Sâmia, toda a equipe de fé, os pastores, missionários estarão aqui conosco, glorificando a Deus numa grande reunião especial. Vamos orar a Deus. Pai, abençoa quem está em casa, unge os teus filhos, consagra o copo com água, abençoa aqueles que beberem dessa água, recebam vida. E meu Deus, que todos tomam posse do seu milagre, da bênção do Senhor, pois é o que eu profetizo, é o que eu determino, e é o que eu te peço nessa noite, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Beba da água,